Olá, minha gente, tudo bem? A palavra de hoje foi em Zacarias 7, que o título é assim: O jejum que não agrada a Deus. Como vocês sabem, sempre eu procuro ler, né? Todos os dias eu procuro ler uma parte da Bíblia e falar assim, da maneira que eu entendi, da maneira que eu senti em falar. Não é nada assim engessado. Então, essa parte assim do jejum, o jejum às vezes parece ser algo muito polêmico, né? Cada entende de uma forma. O meu modo de entender o jejum é assim: você tem que se abster de alguma coisa, e não é só comida, às vezes até um hábito seu que não tá te aproximando de Deus, vamos dizer assim, para ficar mais autoexplicativo. A gente tem que fazer alguns sacrifícios para poder se chegar mais a Deus, porque se a gente quer ser santo, né, e não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de santidade mesmo, de você querer buscar essa paz, essa serenidade espiritual, a gente tem que se abster de algumas coisas para que o nosso contato com Deus seja mais íntimo, porque às vezes a gente está colocando tantas coisas nessa relação com Deus e Deus não se agrada disso. Então, se eu tenho alguns vícios que eu sei que não agradam a Deus e eu quero ter uma intimidade maior com Deus, eu tenho que me abster daqueles vícios. Por exemplo, bebida, né? Bebida alcoólica. Se eu tenho esse vício e eu sei que isso não me aproxima de Deus, então eu começo a fazer alguns propósitos, vamos dizer assim, com Deus. Deus, eu vou ficar tantos dias sem colocar uma gota de álcool na boca, para que eu possa ter um contato melhor com o Senhor. O bom é que você se abstenha de uma vez, né? Porque todas essas coisas assim, vícios, né? Com jogo, com álcool, com coisas ilícitas, não é tão bacana assim. É pra sua vida mesmo, né? E espiritual nem se fala. E daí, às vezes tem pessoas que pegam essa parte do jejum para jejuar por tantos dias de uma comida, né? Para em tal horário não comer mais, que é uma forma também de você começar a colocar Deus como prioridade, ou então pelo menos você deixar a sua carne diminuir um pouco mais e de alguma maneira tentar elevar o seu espírito, né? Porque quando eu como alguma coisa, minha carne está satisfeita. Então, quando eu me abstenho, de alguma maneira eu estou dizendo assim não para minha carne por aquele tempo, né, que eu determinei, e dizendo sim a uma vida mais voltada a Deus, que eu estou me guardando daquilo dali, eu estou me abstendo daquilo dali para ter uma comunhão maior, vamos dizer assim. Então o jejum não é uma coisa assim, é dessa forma, não. Você pede discernimento a Deus para que de alguma maneira você venha a compreender como vai ser a sua forma de jejuar. Vai ser se abstendo de alguns ambientes, vai ser se abstendo de algumas comidas, vai ser se abstendo de conversar algumas coisas, de ter tais práticas, né? Para cada pessoa é de uma maneira diferente. E daí, aqui nessa parte de Zacarias 7, fala que como que as pessoas estivessem jejuando, só que não era um jejum agradável aos olhos de Deus, né? Depois vocês dão uma lida para vocês terem mais noção do que eu tô falando, porque os capítulos, se pegar só um capítulo assim, você não vai entender muita coisa, você tem que entender do comecinho, né? Lá do primeiro e vem vindo até você chegar no 7. Mas pelo que essa leitura do 7 fala exatamente disso. Eles estavam jejuando, mas só que eles não estavam jejuando da maneira que agradava a Deus. É tanto que Deus pega e fica assim, antigamente não tinha como a gente ter essa liberdade, vamos dizer assim, de falar com Deus em oração. Antigamente a gente ia nos sacerdotes e os sacerdotes intercediam o nosso pedido a Deus e Deus falava pela boca ou dos sacerdotes ou dos profetas da época. E daí, na época, né, como era Zacarias, um dos profetas, Deus falou na boca dele, dizendo assim: vocês estão jejuando, tudo bem,
mas será que esse jejum é para mim mesmo? Porque eu não estou vendo essa prática de uma maneira agradável. Aí começa a falar mesmo assim que o jejum deles não estava servindo. Porque muitas das vezes, vamos dar um exemplo aqui com uma comida. Eu digo assim, ai Deus, eu vou passar um mês sem comer bolo. Mas às vezes o bolo nem é algo que é um sacrifício, vamos dizer assim, para mim não comer. Então, Deus sabe o que de fato é um sacrifício, o que de fato é para Ele, ou então se é uma coisa só, você está fazendo por costume, ou então você está fazendo só para enganar, vamos dizer assim, né? Só para passar uma imagem, mas Deus sabe o que de fato você está fazendo. Se você está fazendo algo que realmente é um sacrifício para você, que realmente é algo para Deus, ou então se é só por fazer, só por costume. E daí Deus repreende, né, o povo que estava fazendo isso, e ele começa a querer que as pessoas venham a servi-lo em espírito e em verdade, né? Porque o reino dos céus não é algo difícil de se chegar. Se você lê as escrituras, você vê que não é algo difícil. Mas às vezes a dificuldade somos nós mesmos que colocamos os obstáculos, né? Porque se Deus está dizendo assim, não matarás, né? É algo que parece ser difícil, mas se você estiver na doutrina, não vai ser difícil. Não roubarás, né? Se você souber, se você tiver um caráter, né, de um verdadeiro cristão, não vai ser sacrifício para você. Vai ser sacrifício para quem? Para quem está naqueles hábitos. Mas para quem não está, para quem de fato tem uma vida voltada a Deus, essa pessoa vai ter N coisas para se preocupar, N coisas para fazer, N coisas para de fato se dedicar. Então ela não vai estar focada nisso. Às vezes a gente foca em uma coisa que vai acabar destruindo a nossa fé, destruindo os planos que Deus já fez pra gente. Então a gente tem que buscar da parte de Deus. Não vai ser fácil, eu não estou dizendo aqui que a vida da gente é fácil, porque não é. Independente de você querer seguir uma vida cristã ou não, aqui na terra a gente vai ter aflições. Mas Jesus fala assim, tenha bom ânimo, que eu venci, você também vencerá, né? Então, se tem alguma coisa que a gente não consegue com a nossa força, que a maioria das coisas espirituais a gente não consegue com a nossa força. A gente pode conseguir alguma coisa com a nossa força, com o nosso empenho, com o nosso foco, com o nosso estudo aqui na terra. Mas as coisas espirituais, a gente tem que estar direto nos pés de Deus, dizendo, Senhor, não consigo. Parece que é algo assim que foge das minhas capacidades, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, me ajuda, né? Às vezes a oração não precisa ser algo assim, nossa, tem que ser palavras rebuscadas, tem que ser da maneira que fulaninho fala, tem que ser da maneira que fulaninho ora, não é. A oração é individual, cada pessoa tem um discernimento ali para saber orar, só que não tem uma lista assim que você tem que seguir aquilo dali para sua oração chegar a Deus. A sua oração, se for de sincero coração, por mais que seja simples, por mais que tenha palavras que até estejam erradas, Deus não leva em conta aquilo. Deus leva em conta o que você de fato está ofertando. Vocês se lembram de Abel e Caim? Abel, ele deu do melhor que ele tinha. E Caim deu algo normal, assim, que ele achava que estava bom. Ele não deu das primícias dele, ele não deu, ele não fez aquele esforço. Ele só pegou lá e deu de todo jeito. E Deus ainda deu a oportunidade dele de voltar atrás, né? Que Deus ainda falou assim, por que você não faz algo melhor, né? Nas palavras de Deus, né? Quando você lê a escritura, você vai ver, Deus ainda dá a chance dele dar algo melhor. E ele não fez de conta daquilo dali. Ele deu conforme ele achou que era para dar e ainda ficou com raiva porque Abel se esforçou mais e Deus se agradou mais da oferta de Abel. Às vezes a gente também é assim.
A gente não dá o nosso melhor e ainda fica com inveja do outro que está dando o melhor, seja no trabalho, seja na vida espiritual. A gente podendo pegar como exemplo aquela pessoa que está dando o melhor ali, não, a gente fica com inveja, a gente fica com raiva, a gente fica procurando coisas para falar daquela pessoa. Tu tá pecando duas vezes. Uma porque tu não tá fazendo o que é para tu fazer e outra que tu ainda tá julgando quem você não tem capacidade de julgar. Porque o julgamento é para Deus. A gente não pode estar julgando, apesar da gente muitas das vezes julgar. Mas não é nossa competência fazer isso. Porque da mesma medida que a gente mede, a gente também será medido. Então, o julgamento não cabe a gente. Então, assim, minha gente, a Bíblia, sempre que você começa a ler, não precisa ler muito se você não tem o hábito de ler, porque para mim também é um desafio ler a Bíblia. Ler qualquer livro, assim, dá sono, dá preguiça, mas se a gente se esforçar, buscar de Deus, da maneira dele, vai chegar na nossa vida, vai nos dar entendimento da palavra. E a gente sempre tem que estar agradecido pela oportunidade de mais um amanhecer. Às vezes a gente vai passando a vida tão despercebido que a gente vai achando tudo muito normal, né? A gente acordar, escovar os dentes, ir trabalhar, ajeitar a casa, mas não é normal, minha gente. É uma dádiva de Deus você se acordar, é uma dádiva de Deus você enxergar, você cheirar, você comer. Então, em tudo a gente tem que ser grato a Deus. Por mais que as coisas não estejam da maneira que você planejou, é uma dádiva de Deus. Você poder acordar, você poder contemplar mais um amanhecer. Então vamos assim ficar com isso também na nossa mente, de que a gente tem que ser grato. Não grato só na palavra, eu sou grata, amanhecer e dizer verbalmente que é grato, não. Mas que o teu espírito, ele reflita isso, essa gratidão a Deus, sabe? E é isso, minha gente, é assim que eu queria compartilhar com vocês. Espero que de alguma maneira esses vídeos estejam fazendo sentido para vocês. E um beijão.